Dar continuidade aí à resolução das questões. Agora a questão 17. Lembrando que essa prova aqui é a prova do Banco do Brasil, aplicada agora em 2012 pela SES Gran Rio. Bom, o investimento necessário para montar uma pequena empresa é de R$ 10.000. Esse investimento renderá 6.000 no final do primeiro ano e 5.500 no final do segundo ano. Depois desses 2 anos, o dono dessa empresa pretende fechá-la. A taxa interna de retorno TIR anual desse projeto é... Bom, aqui nós vamos ter que ver um conceito de valor futuro e valor presente. Para isso a gente vai fazer aqui uma retinha aqui que vai simbolizar a nossa reta do tempo. Matemática financeira, ela trabalha da seguinte forma: uma ferramenta, né, que nos ajuda a mover certos valores para frente ou para trás, para poder compararmos numa mesma data, que a gente chama de data focal. Então vamos dizer aqui, ó, aqui vai ser o momento do investimento. O problema diz aqui, ó, que vai ser necessário um investimento de R$ 10.000. E mais adiante ele fala que eu teria um retorno de 6.000 e um de 5.500. Então nós vamos ter aqui, ó, no nosso tempo aqui, ó, um ano se passou, eu tenho o primeiro retorno, retorno 1, que vai ser de 6.000. Depois mais um ano eu tenho o que eu vou chamar de retorno 2, que vai ser um valor de 5.500. Agora, o primeiro passo aqui, a gente tem uma ideia do que é um VPL. O VPL é o seguinte: é uma comparação que eu tenho que fazer, mas para eu fazer essa comparação eu tenho que trazer esse valor para a data presente. Para eu achar o VPL, né, de um retorno, eu tenho que fazer aquela transformação, né, aquela movimentação de tempo que eu já tinha falado aqui no início, do capital. Por exemplo, se eu tenho um montante, né, vamos chamar com nomes mais... Se eu tenho um valor presente e quero aplicar a uma taxa aí, uma taxa de juros I, eu vou fazer aquela contazinha matemática que eu vou achar meu valor futuro. O meu valor futuro vai ser igual, considerando o regime composto, vai ser igual ao meu valor presente, que multiplica 1 mais I elevado a quantos períodos, né, eu deixar esse dinheiro aplicado. Esse é o valor futuro. Ou seja, eu tenho posse do valor presente e quero achar um valor futuro. Só que aqui no problema eu tenho aqui um investimento, eu tenho o valor futuro, que é o primeiro retorno, um valor futuro, e o segundo retorno, que é o valor futuro. O primeiro passo é trazê-los para o valor presente, né? Como é que seria isso? Valor presente vai ser igual a V, valor futuro, dividido por 1 mais I elevado a N. Ou, como você encontra aí em várias definições, 1 mais I elevado a menos N. O que ocorre? Nós vamos falar o seguinte: vamos criar esse fator aqui, vamos chamar isso aqui de um fator. Se eu quiser empurrar um valor para frente
Vamos botar lá na nossa reta do tempo para ficar tudo no mesmo lugar. Para eu empurrar um valor para frente, eu uso o seguinte fator: 1 mais i elevado a n. Se eu quiser trazer um valor para trás, puxar um valor para trás, eu vou fazer 1 mais i elevado a menos n. Na verdade, são operações inversas. Primeiro, a gente está tratando do conceito de valor presente, para depois a gente tratar da TIR. Por enquanto, vamos considerar o valor presente. O valor presente do primeiro retorno, eu tenho um período, o primeiro período. Então, eu vou ter aqui, ó, 6.000 dividido, ou melhor, né? Vamos usar como nós botamos ali no nosso fator, 6.000 que multiplica 1 mais i elevado a menos n. Vou trazer também o segundo retorno, só que aqui é o seguinte, né? Menos n, né? Como só tem um período, eu já posso botar aqui 1. O segundo retorno vai ser 5.500, que multiplica 1 mais i elevado a menos 2. Eu trago todo mundo para a mesma data. Investimento e os meus valores futuros, eu transformo eles em valores presentes através dessa fórmula. Então agora entra o conceito de taxa interna de retorno. Para eu saber qual o retorno que esse investimento vai me dar na atualidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que o meu valor, vamos botar vamos botar aqui em valores, em sigla, para a gente poder saber, ó, o valor investido tem que ser igual ao somatório dos retornos, retorno 1 mais retorno 2, tragos aqui para o presente, ou seja, o primeiro retorno, no nosso caso, vai ser 1 mais i elevado a 1, e o segundo retorno, no nosso caso, vai ser 1 mais i elevado ao quadrado. Quando eu igualar esses valores, ou seja, o retorno vai ser igualado ao investimento, esse izinho aqui, ó, ele vai representar para mim o que a gente quer, a nossa TIR. A nossa TIR vai ser esse izinho aqui. Ou seja, a TIR é o valor, a taxa que iguala os retornos ao investimento. A soma dos retornos igual aos investimentos. Esse izinho ali é o meu TIR, é a taxa interna de retorno do investimento. Como é que nós faríamos a conta para resolver essa questão? Seria o seguinte: o valor investido, 10.000. Valor do primeiro retorno, 6.000. Como ele está apenas a um período, vai ser elevado a 1. Mais o segundo retorno, 5.500 dividido por 1 mais i elevado ao quadrado. Eu resolvendo essa conta, eu vou estar achando a minha taxa interna de retorno dessa aplicação. Agora, é claro, uma prova de concurso, uma conta desse tipo aqui, até assusta mesmo e você às vezes fica meio desnorteado.
Uma técnica para a gente resolver seria o seguinte: pegar esse termo que está aqui dentro. Nós vamos pegar esse termo que está aqui dentro. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer que A ou X, né? Tanto faz. X é igual a 1 mais I. Se eu fizer essa relação, eu remonto toda essa equação aqui da seguinte forma: 10.000 igual a 6.000 dividido por x mais 5.500 dividido por x ao quadrado. O próximo passo é fazer o seguinte: é a gente tentar transformar isso numa coisa conhecida, né? Que a gente saiba resolver, que a gente saiba trabalhar. E até vou fazer o seguinte: eu vou pegar, eu quero eliminar primeiro os denominadores. Não me interessa como é que vai ficar em cima, mas eu quero eliminar os numeradores. O que eu tenho que fazer para os denominadores? O que eu faço para eliminar? Eu pego toda essa equação, lembrando que o que eu fizer de um lado da igualdade, eu fizer ao outro, eu não quebro a igualdade. Né? A questão da balança: se eu tenho duas balanças equilibradas, dois lados com peso igual, se eu botar 10 gramas de um lado e 10 gramas do outro, eu não altero o equilíbrio da balança, ou seja, a igualdade. Se eu fizer algo nesse termo do lado de cada igualdade, eu tenho que fazer o mesmo algo a esse termo do lado de cada igualdade. Então, o que eu preciso fazer para eliminar todos os denominadores? Garantir que não vai haver denominador. Eu multiplico por x ao quadrado. Só que aqui eu também estou vendo que os números estão muito grandes. Se os números estão muito grandes, eu posso fazer aí uma divisão. Por exemplo, se eu dividir por 1000, eu vou reduzir bem esses números, vai ficar muito mais fácil de eu trabalhar. Então, eu vou multiplicar toda a expressão, ambos os lados da igualdade, por x ao quadrado dividido por 1000. Que isso vai me gerar uma coisa mais conhecida, mais fácil, mais familiarizada de eu trabalhar. Vou ficar com 10, porque 10.000 dividido por 10.000 dividido por 1000 é 10 vezes x ao quadrado, igual a 6.000 dividido por 1000 dá 6 vezes x ao quadrado dividido por x, resta apenas x, mais 5.500 dividido por 1000 dá 5,5 vezes x ao quadrado dividido por x ao quadrado, fica somente isso. Agora, aqui é uma equação do segundo grau, eu já reconheci, agora eu já sei resolver. Eu vou conseguir achar os valores para x, depois eu substituo nessa fórmula e resolvo a questão. Lembrando que aqui é o seguinte: eu vou ter dois valores possíveis para x. Uma equação do segundo grau geralmente me retorna dois valores possíveis para x. Aí vai entrar um outro critério para a gente poder escolher esse retorno, né? Qual vai ser o x que eu vou usar? Bom, para resolver essa equação, a gente tem que igualar a zero. Ou seja, tudo que está do lado de cá, eu tenho que passar para o lado de cá da igualdade. Se aqui está mais, aqui vem menos x. Se aqui está mais, aqui vem menos 5,5. Isso vai ficar igual a zero. Agora eu vou calcular meu delta. Para quem não lembra, é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que aqui eu tenho a, aqui eu tenho b e aqui eu tenho c. Então meu delta vai ser igual a menos 6 ao quadrado
igual a 36. Menos 4 vezes 10, 40. Vezes menos 55, 5,5. Então a gente pode fazer 4 vezes 55. 10 vezes 5,5 dá 55. 5 vezes 5, 20. Sobe 2, 20 com 2, 220. Como o sinal aqui tem um sinal menos e aqui tem um sinal menos e A é mais, eu vou ficar menos vezes mais, mais. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então aqui fica mais 220. Isso vai ser igual a 256. Então agora eu aplico naquela fórmula para achar x, que vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Substituindo os valores, eu vou ter menos 6, 6, mais ou menos raiz de 256. Quem não souber qual é a raiz quadrada de 256, faz aquela fatoração. Mas eu já sei de cabeça, eu sei que é 16. Dividido por 2 vezes 10 dá 20. Isso vai dar, tenho dois caminhos, 6 mais 16 igual a 22, dividido por 20 é igual a 1,1. Por baixo, 6 menos 16 menos 10, dividido por 20. Isso vai ser igual a menos meio. Tenho dois candidatos a x. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá naquela equaçãozinha que nós estipulamos aqui, ó, x igual a 1 mais i. X igual a 1 mais i. E x, eu vou pegar primeiro esse valor e vou fazer aqui a substituição, 1,1. Logo, meu i vai ser igual a 1,1 menos 1, que é igual a 0,1. Essa é uma taxa. A outra taxa com outro x seria 1 mais i igual a menos meio. Menos meio eu posso fazer 0,5. Então i vai ser igual a menos 0,5 menos 1, que é igual a menos meio. Como a minha taxa de retorno, lembrando que é o seguinte, se eu jogar nessa fórmula aqui, todos dois vão dar certo, todos dois vão igualar a minha, o meu 10.000 ali, vão ficar igualados ao valor 10.000. Qualquer um dos dois que você tentar aí, tanto esse i aqui quanto esse i aqui, se você jogar ele, melhor, esse i aqui, qualquer um dos dois i, você jogar aqui na fórmula, você vai achar essa igualdade. Porém, o seguinte, se eu estou trabalhando voltando com as datas, significa o seguinte, que o valor presente, a não ser se eu tivesse sendo mencionado aqui, que estaria levando prejuízo, aí sim o valor do retorno trago para a data presente poderia ser maior. Mas como eu não menciono prejuízo na questão, eu só vou admitir que esse valor possa ser menor. Porque no valor futuro, se eu retornar ele para o valor presente, ele tem que ser menor, acaso se houver menção de prejuízo. Como não teve menção de prejuízo, eu não vou aceitar esse valor por ele ser negativo.
Se ele fosse positivo, eu teria que aceitá-lo. Mas por ele ser negativo, eu não posso aceitar esse valor de I, porque ele me daria um valor negativo de retorno. Isso não existe. Portanto, a única taxa possível aqui da gente usar na resolução seria 0,1. E 0,1, se eu quiser passar para percentual, eu tenho 10%. 10%, daí a alternativa A, para responder corretamente a questão. Por enquanto é só.